coração nesta noite. Obrigado, Lili. Uma história riquíssima, em que muito nos abençoa todas as vezes que nos deparamos com ela, com esse texto. Gênesis 22, 1 a 12. O desafio de obedecer acima da lógica. Esse é o tema da mensagem desta noite. O desafio de obedecer acima da lógica. Está na sua tela, para você que está em casa, o tema da mensagem. E vamos ler o texto. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, ofereço ali em holocausto, sobre o monte que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estendes a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Pai, muito obrigado por tua palavra, por essa porção preciosa dela, e por ela pedimos no nome de Jesus que nos fale de maneira precisa, concisa, de maneira clara, a fim de que, ó Deus, ao sairmos daqui nessa noite, a tua palavra continue ruminando em nossa vida, em nossa alma, a fim de que também, Deus, possamos colocá-la em prática, ó Deus, todos os dias das nossas vidas, até o dia em que o Senhor nos conduzir à tua presença nos céus. Por favor, nos fale agora no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O desafio de obedecer acima da lógica. As lógicas da vida. Como nós queremos que tudo seja lógico. Como nós desejamos que tudo seja lógico. Assim queremos. Nós queremos que tudo tenha sentido, tenha a nossa forma, o nosso jeito, o desenho que nós imaginamos. Assim nós queremos. Mas nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. E
Às vezes, nós caímos na realidade do relativismo. Aliás, muitas pessoas, elas fazem das suas lógicas, ou passa pelas lógicas, a partir daquilo que ela vê relativo. E se vamos pegar o caminho do relativismo, evidentemente que a nossa lógica será também, ou pegará também o caminho do relativismo, será relativizada. Mas o que é lógica? Eu vou ler para você aqui, eu preciso ler, porque é definição, né? O que é lógica? Lógica é um pensamento filosófico. Lógica é uma palavra grega que está ligada a outra palavra chamada logos, que se refere à organização do pensamento correto. A lógica visa organizar os pensamentos de acordo com as informações disponíveis, para que a verdade ou as verdades se tornam reais no nosso mundo real. Isso é uma definição filosófica do que é lógica. Logo, continuando lendo aqui, se a lógica for relativizada, as verdades também serão relativizadas. Deu para entender? Eu vou dar um exemplo. Se eu digo que isso aqui não é um microfone, ou seja, eu estou entrando no campo daquilo que é relativo. Se eu digo que não é um microfone, se eu digo que é um pedestal, por exemplo, o meu pensamento, que deveria ser lógico, porque isso aqui é um microfone, vai captar a informação de que não é um microfone, e sim um pedestal. Não sei se está dando para os irmãos entenderem. A lógica, ela não pode ser relativizada, porque tudo que é lógico, consequentemente, vai se tornar relativizado. E aí, as verdades absolutas, os princípios, os valores, irão acompanhar aquilo que se tornou na nossa mente, no nosso imaginário, relativizado. Só que tem lógica que é absoluta. Por exemplo, 2 e 2, 4. É absoluto. É uma lógica absoluta. 2 e 2 nunca será 5. 2 e 2 sempre será 4. Aí você vai perguntar, pastor, por que o senhor está tão filosófico? Por que eu estou tão filosófico? Eu vou te responder te fazendo uma outra pergunta. E não é maêutica, que é campo filosófico. Qual lógica, ou que tipo de lógica tinha Abraão de oferecer o seu filho em sacrifício, em holocausto, quando Deus lhe pede? Que lógica tinha esse pedido de Deus? Que lógica tinha na mente de Abraão, no seu imaginário cognitivo, e no seu imaginário de um homem altamente culto e altamente conhecedor de todas as coisas? Abraão, irmãos, ele era altamente inteligente. Os historiadores vão dizer que Abraão falava mais de 12 línguas. Abraão entendia tudo de ciência, de astrologia. Eles vão dizer que Abraão, ele passava o tempo assim tentando contar as estrelas. Por isso que Deus fala com ele: conta as estrelas, se é que você pode contá-las. Abraão tentava calcular o número de areia em um espaço. Para você entender quem era Abraão. Que lógica tem para esse homem inteligentíssimo, culto,
com um nível de intelectualidade acima da média. Que lógica tinha Deus falar assim: ó Abraão, eu quero seu filho em holocausto, oferece a mim. Não tinha lógica. O que deve ter passado na mente de Abraão? Claro, o que deve ter passado na mente dele, que aquilo não tinha lógica. Na verdade, Abraão ficou entre a lógica e a fé. De novo, Abraão ficou entre a lógica e a fé. Se ele toma o caminho da lógica, ele ia negar a palavra. Palavra de quem? De Deus. Se ele toma o caminho da lógica, ele nega a palavra de Deus. Se ele toma, como acabou tomando, o caminho da fé, ele vai por um caminho que não tinha nenhuma pavimentação lógica. Esse caminho chamava-se, ou chamou-se, obediência. Eu vou repetir. Ele fica entre, não entre a cruz e a espada, ditado popular, não. Ele fica entre a lógica e a fé. Se ele toma o caminho da lógica, ele nega a palavra de Deus. Se ele toma o caminho da fé, ele entra numa estrada que não estava pavimentada claramente, e essa estrada tinha o nome, obediência. E eu não preciso dizer a você qual caminho Abraão pegou, porque o texto já nos diz. Ele toma o caminho da obediência, porque Abraão sabia que a obediência está ligada à fé, e a fé está ligada à obediência. Essas duas verdades, elas se misturam na nossa vida. Se vivemos da fé, vamos obedecer. Se obedecemos, é porque vivemos da fé. Por muitas vezes, meu irmão, você vai ter que lidar com isso. Por muitas vezes você vai ter que lidar com essa realidade. Optar entre a lógica e a fé. E vamos ser sinceros. Se tomarmos o nosso caminho com as lentes da lógica, ou das lógicas, nós não desfrutaremos de um tempo de Deus. Um tempo onde Deus realiza grandes coisas. Deus faz grandes coisas. Mas para Deus fazer grandes coisas, nós precisamos primeiro aceitar o desafio de obedecer acima da lógica. Você está entendendo? Amém? Eu estou sendo muito filosófico. Eu acho que eu ainda estou sendo muito filosófico. De verdade. Você entendeu isso? Amém? Que a nossa vida, ela é assim, feita de escolhas. Por favor, eu não estou menosprezando as lógicas. Não, de maneira alguma. Porque nós somos seres humanos, dotados de conhecimento, de capacidade intelectiva, de emoções. Não estou desprezando a lógica. Só que eu estou falando a partir da palavra de Deus a uma igreja, aos servos do Senhor. E aos servos do Senhor cabe a nós que somos servos dele entender que na vida nós vamos sempre precisar tomar o caminho da obediência. Só para eu ficar mais tranquilo, você pode dizer amém? Você está entendendo, amém? Eu acho que você não está entendendo, mas que o Espírito Santo faça você entender.
nessa noite a palavra. Eu vou deixar a filosofia de lado. A gente precisa entender o valor da prova. A vida de Abraão é pautada em três coisas, em três realidades: peregrinações, altares e provas. Peregrinações indica que Abraão foi uma pessoa obediente. Altares indica que Abraão foi um adorador. E provas indica que Abraão foi um homem de fé. Se você começar a ler em Gênesis 12 até o final da história de Abraão, que está um pouquinho mais à frente, 25. Se você ler Gênesis 12 a 25, você vai perceber essas três realidades na vida de Abraão: peregrinação, altares e provas. E aqui nesse texto, as três realidades, elas se juntam, elas se unem, elas se fundem. Por quê? Porque era o ápice da obediência, o ápice da adoração e o ápice da prova. Abraão aqui tinha vivido tudo na vida, irmãos. Percebeu que o texto começa dizendo assim: depois dessas coisas. O que o texto quer dizer com isso? Depois dessas coisas. Depois que Abraão viveu tudo que podia viver. Já era rico. Já tinha vivido as suas maiores experiências de vida e com Deus. Penso eu que Abraão estava naquele momento de piloto automático da vida, que às vezes acontece na nossa, ou acontece porque a própria vida nos conduz a ter momentos de piloto automático. Penso eu que Abraão estava assim, num modo piloto automático, ou seja, estava tranquilo, em paz. Olhava para Isaac e só sorria. Olhava para sua esposa Sara e só sorria. Porque Isaac significa sorriso. Só alegria. Não é assim que a gente fala? Só alegria. Só que depois dessas coisas, Deus pede Isaac em sacrifício. Detalhe, Deus vai falar assim: me dá o seu filho, o seu único filho. Pergunta, Abraão só tinha um filho? Não, ele teve outro. Quem foi? Quem foi? Escola Bíblica Discipuladora Dominical, Ismael. Por que Deus pede o seu filho, o seu único filho? Ele coloca único. Sabe por quê? Porque se Abraão não tivesse entendendo o que Deus estava fazendo, se ele fosse por um caminho lógico, ele pegava Ismael e levava em sacrifício. Então Deus vai dizer assim: não, você vai levar o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa. Porque, irmãos, tem coisa que é tão exclusiva de Deus na nossa vida, tão exclusiva na nossa vida, que a gente considera único. Não estou falando de pessoas não, estou falando de filhos não. Porque filho nunca é único. Você pode ter 15 filhos, 20 filhos, e serão 20 filhos amados igualmente, tratados igualmente. Mas aqui é um caso em que Abraão estava sendo provado. Então é assim, Deus pede o seu único filho.
quando tudo estava tranquilo. Depois que Abraão experimentou tudo na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente entrar aqui no texto propriamente dito. Sempre tem mais de Deus para nós, sempre. Era para você dizer amém. Porque agora eu não estou sendo filosófico, por favor. Vou repetir. Tem sempre algo a mais de Deus para nós, amém? Só que isso quer dizer que se tem mais de Deus para nós, acho que você não falou que você está com medo, né? Você está com medo de dizer. Eu acho que o próprio tema traz medo, né? Vamos lá. Tem sempre algo a mais de Deus para nós, amém? Porém, todavia, conquanto, se você quer experimentar o algo a mais de Deus na tua vida, você precisa submeter-se aos grandes desafios de Deus. E os grandes desafios de Deus nem sempre levarão você pelo caminho da lógica, e sim pelo caminho da obediência. Alguém disse amém lá atrás. Eu estou brincando. Eu sei que você é crente fiel. E sei que você sabe, permita-me a redundância, que para chegar no mais de Deus, tem que passar pelo caminho da obediência. Há uma frase do pastor Elcio de Assis que eu acho muito interessante. Deus sabe como dar, mas não se engane, Ele sabe como pedir. Deus sabe como dar, mas não se engane, Ele sabe como pedir. Vamos lá? Como que Abraão enfrentou o desafio de obedecer acima da lógica? E eu espero que essas verdades, que essas atitudes de Abraão abençoem a sua vida nessa noite de Páscoa. Deixa eu olhar aqui para o relógio também. Como que Abraão enfrentou o desafio de obedecer acima da lógica? Em primeiro, ele enfrentou o desafio calado e sem fugir do processo ou dos processos. Como que ele enfrentou o desafio de obedecer acima da lógica? Ele enfrentou calado e sem fugir dos processos. O texto vai dizer assim, deixa eu voltar. Versículo 3, 2, o final do versículo 2. Ofereça-o ali em holocausto sobre o monte que eu te mostrarei. Aí para. Deus está falando. E o que Deus está falando é um desafio. E que desafio? O maior na vida desse patriarca. E talvez seja o maior desafio na Bíblia. Irmãos, Abraão era acostumado a viver desafios. Vou citar rapidamente alguns. Ele foi desafiado a sair de Ur dos Caldeus com seu pai, saiu. Ele foi desafiado a sair de Harã e ir para Canaã, ele saiu. Largar a parentela, sai da tua casa, da tua parentela, do lugar onde eu te coloquei, o lugar onde você está, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele saiu. Ele foi desafiado a confessar que pecou quando desceu para o Egito e mentiu em dizendo que Sara era sua esposa, quando na verdade era sua irmã, quando na verdade era sua meia-irmã, mas esposa. Foi desafiado a enfrentar
ou resgatar, melhor dizendo, Ló de Sodoma. Que desafio! Tomar os criados em sua casa e resgatar seu sobrinho Ló. Desafio. Mas nada disso se compara a pegar o seu filho, levar em holocausto sobre o Monte Moriá. O maior desafio de sua vida. Então como é que Abraão vai fazer? Primeiro ele vai aceitar o desafio e vai ficar calado. Reparou que o versículo 3 começa assim: levantou-se Abraão de madrugada. O texto não diz nada sobre Abraão questionar, reclamar, ponderar. Simplesmente ele se calou diante do desafio de Deus. E olha que Abraão era um homem, talvez não questionador, mas um homem de muita intimidade com Deus, a ponto de ter diálogos profundos com Ele. A nossa vida devocional é assim mesmo. Tem hora que falamos com Deus aquilo que está no nosso coração, tem hora que pedimos a Deus aquilo que nós necessitamos, tem hora que a gente fala com Deus o que está no fundo da nossa alma, mas tem hora que ficamos calados. Que madrugada fria e sombria. Mesmo sabendo que a sua maior riqueza seria levada em holocausto, Abraão permaneceu calado. Deus não vai te pedir nada que não seja para você valioso. Ele vai ter que enfrentar isso, e ele enfrenta calado. O que aprendemos com o silêncio de Abraão? Aprendemos a dar valor à soberania de Deus. Porque Deus sabe o que faz, tudo está nas suas mãos, Ele tem o controle de tudo. Quando Abraão fica em silêncio, apenas levanta de madrugada, ele está dizendo: Deus, eu sei que é difícil, o desafio é o maior da minha vida, mas eu confio na tua fidelidade e eu confio que o Senhor sabe o que faz, porque tu és soberano. Por que Jesus ficou calado diante dos seus tosqueadores? A Bíblia diz que Jesus, ele ficou em silêncio, como ovelha muda, ele ficou em silêncio diante dos seus tosqueadores. Quem foram os tosqueadores de Jesus? Caifás, Pilatos, os soldados romanos. Ele permaneceu calado. O silêncio, meus irmãos, dói na alma de maneira aguda. Preste atenção nisso. O silêncio dói na alma de maneira aguda. Mas o silêncio é a maior resposta dos sábios e a maior resposta para quem vive da fé. Vou repetir. O silêncio dói na alma de maneira aguda, mas o silêncio é a maior resposta dos sábios e a maior resposta para quem vive da fé. É dessa forma que Abraão vai enfrentar o desafio, e depois ele não foge dos processos. Reparou que ele faz tudo certo? Ele pega o jumento, ele racha a lenha, ele prepara os servos, ele prepara Isaac, todo um processo normal, natural. Ele não fugiu do processo. Outro dia pela manhã eu disse aqui aos irmãos que Deus, ele pode acelerar o processo, mas ele não altera os processos. Abraão sabia que era um holocausto. Agora preste atenção, eu preciso correr, eu sei disso, mas eu quero que você preste atenção.
o processo era um sacrifício de holocausto. O que era um sacrifício de holocausto? Sacrifício de holocausto era uma oferta queimada para Deus, queimada. Então como é que era o processo? Pegava-se o animal, degolava, o animal derramava todo o sangue, partia o animal em pedaços. Primeiro amarrava, né? Amarrava o animal, degolava, partia em pedaços e colocava fogo, para que aquele fogo pudesse ser uma oferta suave para Deus. Então quando Abraão sai de casa de madrugada em silêncio, ele sabe que tinha um processo pela frente, e que processo doloroso. Ei, Jesus enfrentou todos os processos divinos, para que você estivesse aqui hoje, na casa de Deus, adorando a Ele, em espírito e em verdade. E sabe qual a nossa tendência? A nossa tendência é falar, é reclamar, é questionar a Deus, e a nossa tendência é pular os processos divinos, e nós não podemos pular os processos divinos. Aprenda uma coisa, você que de fato vive pela fé: tem hora que diante de um desafio de Deus, as palavras são desnecessárias, e os processos não podem ser burlados. Nós não podemos passar por cima deles. É a tal da ajudinha para Deus. Que nessa noite você possa entender isso. Aceitar um desafio de Deus, e mesmo que seja em silêncio, e passando pelos processos divinos, você possa compreender que o desafio que você vai enfrentar vai gerar diante dos seus olhos, e agora estou falando dos olhos naturais, algo grande de Deus, que já está pronto no céu, esperando você aceitar o desafio dele, passar pelo processo dele, para que aquilo que já está pronto no céu seja materializado diante dos seus olhos. Como que Abraão enfrentou o desafio de obedecer acima da lógica? Não tirando os olhos da vontade de Deus. Versículo 4. A viagem de Betseba a Moriá durou 3 dias. Duraram 3 dias, perdão. Isso, durou, perdão. 3 dias. 3 dias de viagem. Para um lugar que chamava-se Moriá. Repita comigo, Moriá. Mais forte, Moriá significa escolhido por Javé. De novo, mais forte. Eu acho que os irmãos em casa falam mais alto que vocês. Não sei porque eu tenho essa sensação de que os irmãos em casa falam mais alto que os irmãos aqui. Eu não sei por que eu tenho essa sensação. Não, vamos lá de novo. Moriá significa escolhido por Javé. Sabe, Abraão escolheu fixar os seus olhos naquilo que Deus escolheu para ele. Vou repetir. Abraão escolheu, mesmo que fosse o maior desafio da sua vida, mesmo que fosse acima da lógica, ele escolheu continuar olhando para o lugar que Deus escolheu, para que ele pudesse oferecer o seu filho em holocausto. Meu amado, Deus não exige que nos afastemos das lógicas humanas. Se nós afastarmos das lógicas humanas, nós nos tornaremos fanáticos e religiosos. Deus não vai exigir que você se
se afasta das lógicas humanas, porque você vai ser um lunático, um fanático, um religioso. Não. Mas Deus só nos aprovará. Deus só irá aprovar a nossa vida quando entendermos que os nossos olhos não podem se desviar do centro da sua vontade. Não tire os olhos da vontade de Deus. Moriá é o ápice de uma prova. Quantos Moriás você vai precisar entender? Quantos Moriás Deus vai precisar apontar para que você entenda que você não pode fugir da vontade dEle, se você deseja alcançar coisas grandes dEle? Quantos Moriás Deus vai precisar te mostrar? Não sei, mas eu sei, se Deus te mostrar um Moriá, é porque depois dele tem coisa grande dele vindo para a sua vida. Como que Abraão enfrentou o desafio de obedecer acima da lógica? Em terceiro lugar, considerando que Deus era poderoso para fazer o impossível. Versículo 5 ao versículo 7, amados, são versículos carregados de coisas impossíveis, fora da lógica humana. Versículo 5, Abraão diz assim: vocês fiquem aqui com um jumento, símbolo de teimosia, porque eu e o menino vamos ao monte, iremos, no plural, e depois de adorarmos, voltaremos, também plural. Não é uma coisa fora da lógica? Deus está pedindo Isaac em holocausto, amarrado, degolado, partido e queimado. Como que Abraão está dizendo agora no plural? Voltaremos. É simples. Abraão estava acreditando no impossível. Verso 6, Isaac leva a lenha nos ombros, enquanto Abraão leva o cutelo nas mãos. Olha isso. Estão caminhando juntos. Isaac com a lenha nos ombros, e Abraão com o cutelo e o fogo na mão. Ou seja, Abraão está considerando que ele iria usar o cutelo e o fogo, mas Deus iria fazer algo impossível. Versículo 7, Isaac faz uma pergunta lógica, Pai, nas suas mãos está o cutelo e o fogo, sobre mim está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício de holocausto? A pergunta de Isaac é lógica. Aí nós vamos precisar da Bíblia para nos responder, ou para nos mostrar por que Abraão considerou que Deus era poderoso para fazer o impossível. Como diz Paulo, considerou que Deus era poderoso para fazer além daquilo que ele estava vendo, pedindo, pensando. João 8,56. Jesus vai dizer em João 8,56 exatamente isso: Abraão, vosso pai, exultou por me ver,
ou para ver o meu dia. E quando viu, se alegrou. Jesus está dizendo assim: Abraão teve fé quando ofereceu Isaque, de olhar para Isaque e me ver, e ver o meu dia, o dia que eu seria sacrificado, e ele se alegrou por isso. Está escrito em João, não sou eu que estou dizendo. Para completar, Hebreus 11, 19. Sabe o que diz Hebreus 11, 19? Que Abraão, quando levou seu filho para o holocausto, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho dos mortos. Ou seja, meu irmão, sabe como que Abraão enfrentou o desafio? Acreditando que Deus poderia fazer o impossível. É assim que você precisa viver, meu amado, acreditando que Deus é capaz de fazer o impossível. Ah, pastor, mas vai ser difícil, tem que enfrentar isso, mas vai ser difícil, tem que passar por essa prova. Acredite que Deus é capaz de fazer o impossível, irmão. Isso é fé. Sabe por que nós não alcançamos o impossível? Porque nós não olhamos com os olhos do invisível. E como eu disse pela manhã, nós não andamos por vista, andamos por fé. Fé é a certeza das coisas que nós não esperamos, e a convicção de fatos que nós não vemos. Está na hora de realmente considerarmos que Deus faz o impossível, mas não considerarmos que Deus faz o impossível porque nós estamos precisando de alguma coisa para o nosso bel prazer. Não. Está na hora de considerarmos que Deus é capaz de fazer o impossível, porque quando Ele faz o impossível, a gente olha para Ele e cada vez mais nós entendemos que Deus, Ele nos ama, por isso Ele faz o impossível na nossa vida. Como que Abraão enfrentou o desafio de obedecer acima da lógica? Por último, não desistindo do que Deus pediu para ele fazer. Versículo 9. Chegar ao lugar que Deus lhe havia designado. Ele chega no lugar, ele chega na hora. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses. As coisas de Deus têm hora. Tá bom? As coisas de Deus têm hora. Ninguém atrasa para chegar no trabalho, porque se atrasar, perde o dia. Aí dói no bolso. Ninguém atrasa quando vai se encontrar com a namorada ou com o namorado. Ninguém atrasa quando está na hora da janta, do almoço, está tudo pronto. Por que as coisas de Deus nós vamos atrasar? É apenas um parênteses, fecha aí. Chegou o dia, chegou a hora de Deus. O altar estava ali. Isaque estava amarrado. Processo, não pode fugir do processo. O cutelo na mão de Abraão. O fogo, não sei se estava na mão de Abraão, mas por certo estava perto. Se não estava na mão, porque ele precisava levantar as mãos e pegar o cutelo, ou seja, uma faca afiada, e degolar seu filho. Ou seja, Abraão estava disposto a ir até o fim. E claro, evidente que Abraão pensou em desistir, irmão. Pastor, o texto não diz isso. Eu sei. Mas vamos lá. Nosso Senhor Jesus, no Getsemane, ele citou alguma palavra que demonstra claramente que a pressão era grande, e se possível for, passasse aquele momento.
Sim ou não? Sim. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Abraão deve ter pensado assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Mas ele foi. Ele estava ajoelhado, sua fronte estava no nível do altar. Ouça isso. Ajoelhado, porque ele acabara de amarrar seu filho. Ele levanta, com o cutelo na mão, levanta um dos seus braços, levanta, e quando está na posição para degolar seu filho, um anjo falou. Deus falou pela boca do anjo: Abraão, não precisa. Você acaba de ser aprovado, porque você venceu a lógica pelo caminho da obediência. Você não desistiu. Você foi até o fim. Eu vou repetir uma coisa que eu já disse aqui outras vezes. O diabo, o que mais quer fazer com você não é fazer você pecar, é fazer você desistir. Estou falando para crente, não estou falando não crente. Não crente já vive no pecado, então para ele não faz diferença. Mas para nós, o que o diabo quer para nós, o que mais ele quer é que nós paramos. O que ele mais quer é que você desista. Desista de uma prova que ele mesmo, Deus, está te dando. O que mais o diabo quer é que você pare, que você desista, que você abandone a fé. Porque ele sabe, se você desistir, o pecado será uma consequência. Ei, Deus está te dando uma prova, vai até o fim, irmão. Quem determina o tempo de parar é Ele. Quem diz a hora de parar é Ele. Quem diz a nota da sua prova é Ele, não sou eu, não é você. Na escola de Jeová, as suas provas não tem questões numeradas, são 10, são 15, são 20, não. Na escola de Jeová, Ele diz quantas provas você vai passar, e em todas elas, Deus quer que você vá até o fim. Abraão foi até o fim. Por isso Deus lhe abençoou. Deixa eu concluir. E eu quero concluir. Eu vou precisar ler. E você preste atenção. Fazendo algumas considerações entre Isaac e Jesus. Porque o sacrifício de Isaac aponta para o sacrifício de Jesus. E fica à vontade se você quiser glorificar a Deus, à medida que eu vou lendo aqui essas considerações entre Isaac e Jesus. Fica à vontade se você desejar em sua alma louvar a Deus, externar alguma palavra de louvor a Deus. Vamos lá? Isaac sobe Moriá em um jumento. Jesus chega em Jerusalém em um jumento. Isaac sobe Moriá carregando a madeira. Jesus sobe o Calvário carregando um madeiro que não era seu, e sim nosso, por causa dos nossos pecados. Isaac sobe na companhia do Pai.
Isaac sobe Moriá, Jesus sobe o Calvário, abandonado pelo pai. Ele mesmo diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Isaac olha para seu pai Abraão e sabia que não estava só. Jesus tem uma multidão em sua frente, mas nunca se sentiu tão só. Isaac sabe que depois de ter passado uma noite toda, sobe depois de ter passado uma noite toda na tenda com seu pai. Jesus sobe o Calvário depois de passar uma noite toda com um dos seus tosqueadores, Caifás. Isaac caminha com seu pai sem sofrer nenhum arranhão ou ouvir qualquer palavra depreciativa, apenas um silêncio assustador. Jesus caminha em direção ao Gólgota, já moído pelas nossas transgressões, sangrando com uma coroa de espinhos em sua fronte. E para completar, ouvia tantas palavras de maldição, de desonra. Mesmo citando salmos, ele não conseguiu deixar de ouvir palavras pesadas. Isaac sobe o Moriá em silêncio, não ouviu nada. Jesus sobe o Calvário, moído pelas nossas transgressões, com sangue derramando sobre a sua fronte. E os historiadores vão dizer que ele cita os salmos à medida que ele vai caminhando na via dolorosa. Mesmo citando os salmos, ele não conseguia deixar de ouvir palavras de maldição, palavras depreciativas. Isaac é amarrado com cordas, Jesus é preso por pregos. Em Moriá, Deus grita pela boca do anjo: Abraão, não faça nada com teu filho. No Calvário, Deus fica em silêncio, porque o filho precisava passar por toda a nossa dor. No Calvário, quem gritou foi Jesus. Isaac desce do Moriá vivo, e Abraão olha para o seu filho e só sorria. Jesus desce do Calvário morto, com muitos chorando. Isaac desce o Moriá e 3 dias depois está em casa com seu pai, com sua mãe, sorrindo. Jesus desce no Calvário morto, já tinha derramado suas lágrimas por nós. Só que depois de 3 dias ele ressuscitou para dar sentido à nossa alegria. Ei, irmão, se prepare. Se você viver, aceitar os desafios de Deus, se prepare. Porque ainda que você tenha que enfrentar alguns Moriás, porque Calvário não precisa, porque o nosso Jesus já enfrentou por nós. Ainda que você tenha que passar por alguns Moriás na vida, mas você não vai perder uma coisa que o nosso Jesus conquistou na cruz e depois ressuscitou. O que, pastor? A alegria, o sorriso da salvação. Aleluia!
Eu quero repetir: não despreze as lógicas da vida. Mas por favor, em obediência, viva acima delas, quando Deus te colocar à prova. Eu vou repetir para a gente terminar. Viva as lógicas da vida, elas são necessárias para arrumar os nossos pensamentos. Mas por favor, viva acima delas, quando Deus te colocar em uma prova. E qual o segredo? Obediência. Posso ouvir um amém? Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. Eu não preciso falar mais nada para orar. Assim espero. Eu espero que você que está aqui nessa noite, e você que está em casa, seja filho de Abraão. Como assim filho de Abraão? Filho da fé. Abraão chamava-se Abrão. Abrão. E a palavra Abrão significa pai. Com seus olhos fechados, permaneça. Os irmãos de louvor podem vir para cá, por favor. A palavra Abrão significa pai. E na palavra Abrão tem duas letras A, que no original hebraico é Aleph. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ou seja, acrescenta mais uma letra A. Ou seja, Abrão passa a se chamar pai de nações, pai de multidões. Continua sendo pai, mas agora é pai de multidões. Ou seja, nessa noite, tem aqui nesse lugar uma parte dessa multidão. Que multidão é essa? A multidão daqueles que vivem pela fé. Aleluia! Está aqui nessa noite essa multidão ou parte dela. E essa parte dessa multidão que está aqui nessa noite está em casa. Eu sei que passa por lutas e provas. Eu quero orar nessa noite para que você, ao ser provado, se entregue à prova. E depois, espere por um novo tempo de Deus em sua vida. Eu sei que você tem passado por provas. É um desafio obedecer acima da lógica. Mas Deus só desafia quem Ele sabe que é capaz de ir até o fim. Se você está sendo desafiado por Deus, eu quero dizer a você que vai chegar o seu tempo de descer o Moriá. Você vai descer o Moriá com um sorriso nos lábios. Eu vou orar por você, irmão, que tem vivido uma prova. Senhor, eu quero te louvar nesta hora pela vida dos meus irmãos que estão aqui e meus irmãos que estão em casa. Irmãos que nesses dias tão difíceis estão aceitando o teu desafio.
de viver acima da lógica, de viver pela fé, de obedecer o teu chamado. Ah, meu Deus, tudo que peço nessa noite é que os moriás na vida dos meus irmãos, que são as suas escolhas na nossa vida, sejam tempos de prova, mas sejam tempo também de contemplar milagres. Que os moriás na vida dos meus irmãos sejam tempos em que o Senhor ficará satisfeito e alegre por saber que os seus filhos não fogem à luta, não se entregam, vão até o fim. Eu quero pedir no nome de Jesus nessa noite, Deus, força, porque naquele dia, meu Deus, Abraão pegou o carneiro pelo chifre, ou pelos seus chifres, e colocou no holocausto que seria de Isaac. A força alcançou os braços de Abraão para colocar aquele carneiro no altar. Então Deus, nesse momento, Pai, renove as nossas forças, para que o nosso altar sempre seja um altar preenchido de ofertas vivas, de sacrifício vivo. Renova a nossa força agora, Deus, para enfrentarmos as batalhas da existência humana e as provas que o Senhor nos dá para crescer a nossa fé. E agora, Deus, no nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que estão em casa, aqueles que ouvirão essa voz pelo canal do YouTube, no nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor venha sobre os teus filhos, os filhos da fé, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Fique em pé, irmão.